Não. Agora começou. Agora apareceu aqui. Bom, hoje o nosso estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7, é isso? Isso. Estamos no item 5. 5. Isso. Bem-aventurado os pobres de espírito. Né? Então, vamos lá, Elisa? No item Vamos lá. 5. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, item 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículo 1 e 7 a 11. Nós aqui, comentamos um pouquinho sobre isso. Esse banquete, essas bodas que Jesus nos fala, é o convite para um banquete especial, que é o banquete divino. Por isso que eles nos alertam sobre isso aí. Quando forem convidados para bodas, ou seja, para o convite divino, não tomeis o primeiro lugar. Porque, geralmente, nós chegamos, o que é primeiro lugar, vamos traduzir o que é o banquete divino. O banquete divino, se alguém quiser traduzir para mim, nós podemos falar que são as oportunidades que nos surgem no dia a dia, durante todos os momentos. Quando eu estou na rua, surge alguém me pedindo alguma coisa, uma comida, alguma coisa, está ali uma oportunidade, ou seja, está ali um banquete divino. Quando eu estou em algum lugar também, alguém me pede um conselho, também estou no banquete. Quer dizer, para todos nós estamos no banquete divino. Então, em qualquer lugar de nossas vidas, onde surge a oportunidade de trabalho, estamos no banquete divino. Porque na casa do Pai não existe a palavra ociosidade. Só existe a palavra trabalho. Ao ponto de Jesus nos falar: o Pai não cessa de trabalhar e eu também. Então, nós temos que tomar sempre muito cuidado. O que é nos colocar em primeiro lugar? É a gente ficar numa atitude de superioridade. Nós vamos, de repente, assim, ajudar alguém, mas estou te ajudando, eu sou bom. Tá? Então, nós devemos sempre nos colocar, primeiro, em um processo de empatia. Nos colocar no mesmo patamar daquele que está necessitado junto a nós. Que a nossa obrigação, nosso dever, é justamente esse. Tá? É justamente quando isso tem muito a ver quando Jesus fala aquilo. Tá? A fim de quando quem vos convidou, olha só, quem nos convida para o banquete diário é Deus. Chegar e vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Então, nós nos colocamos em posição de receber, que é a oportunidade, é uma dádiva,
e cumprir com o nosso dever, que a oportunidade é um dever. Certo? Então, temos que pensar sempre que esse banquete é divino, onde o Pai vai nos brindar, tá? Com muitas coisas, né, boas para nós. Tá? Esse banquete, o alimento que é espiritual, é realmente para saciar a nossa sede daqueles que estão junto a nós. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Que essa passagem já tinha sido comentada. Ninguém quer comentar nada? Elisa, quer ler alguma? Tem uma página dessa passagem também do Emmanuel, não tinha? Deixa eu dar também um... Pode falar, Jorge. Fique à vontade. Independente da área, né, física, esse banquete também não seria, por exemplo, quer dizer, acrescentando um pouquinho em relação a gente estando com a pessoa e nos pede, e a gente conversar, mas não é proselitismo, não é querer aparecer, não é querer fazer a criatura se tornar, mas pelo menos levar para ela uma informação, né, concernente à verdade maior. Não a gente abordar a questão reencarnativa, mas alguns pitacos de conceitos morais. Não seria isso também um banquete? Porque Jesus, reiteradas vezes, claro, né, se vós estáis cansados e oprimidos, não é isso? Lá no número 5, bem-aventurados os aflitos. Porque realmente, Jorge, é isso aí também. Porque, veja bem, principalmente quando a pessoa pergunta. Isso é muito importante, porque quando ela realmente está perguntando, que ela está muito interessada. Tem uma página no livro Fonte Viva do Emmanuel que se chama Crises. É isso aí que você falou. Nessas horas, realmente, digamos que isso aí é um alertar a pessoa, né, em relação à vida futura. A pessoa não sabe a reencarnação. Né? A pessoa talvez não tenha tido essa informação, ou ouviu na novela, assim, muito superficial, não levou muito a sério, não introjetou na mente isso, né? Então, realmente também. Então, as oportunidades são infinitas, né? São infinitas. Né? Nesse campo, olhar em outros campos, na área mediúnica, nós vamos ter oportunidades, todas as áreas, né? Eu não dei ainda boa noite, prima, seja bem-vinda, né? E o Emmanuel tem uma paginazinha também sobre isso, no livro Pão Nosso. A Elisa vai ler aí para a gente agora. Se alguém mais quiser comentar alguma coisa. Pão Nosso é do Emmanuel, tá? Do livro Pão Nosso. Tá lá no grupo em PDF que o Luiz Guilherme colocou para nós. E é o capítulo 4, lição 4, que diz assim: antes de servir. Meu Deus, que delícia aqui, ó. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus, capítulo 20, versículo 28. Boa noite, dona Lourdes. Boa noite! Estou sem a imagem de vocês, só com o ouvindo. É Mateus 28, né? Não, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho. Capítulo 7, item 5. Está lendo o Pão Nosso? Está lendo o Pão Nosso, é porque ela entrou agora, não sabe. Agora nós vamos ver o Pão Nosso. Tá bom. É que nós colocamos, dona Lourdes, no grupo, uma página em PDF que nós vamos ler agora, que é do livro Pão Nosso. Oh, meu Jesus. Não estou ouvindo mais nada. Nós estamos ouvindo a senhora bem. O que eu faço, Afrânio? Tá. A minha transmissão tinha caído, agora voltou. Está ouvindo, dona Lourdes? É livro Pão Nosso que vocês vão falar?
Vou pegar o meu, então. Não tem uma página que a gente colocou lá no grupo, que, em PDF, é do livro Pão Nosso. Item 4, antes de servir. Vamos lá, Liz, vamos ler. Vamos lá. Livro Pão Nosso, que é difícil. Livro Pão Nosso, item 4, é antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, através de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, o homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Bom, isso aqui era referente ao item 4 do Evangelho, né? A questão de Jesus falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa página, talvez a gente tinha que ter lido antes do outro item, né? Mas tudo bem. O que está falando, mostrando aqui para nós, que a lei do Pai é a lei de trabalho. O que é que o Emmanuel no último parágrafo aconselha? Uma enxada ou uma caçarola. Ou seja, são objetos de trabalho, cada um no seu ramo, né? No seu setor. A enxada no capinar e a caçarola cozinhar. Ou seja, todos os setores, né, são de trabalho. Então, o convite é esse aí, conforme fala aqui, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Tá? Ok? Agora vamos ler o 43? O 43 que era para ler agora, tá. Né? Mas tudo bem. Em relação ao o penúltimo do item 5, versículo, né? O penúltimo versículo, tá? Desse item 5 que nós acabamos de ler. Então vamos lá, o item 43, que depois não vai ter mais folhinhas. Do livro Boa Nova, item 43, né? Eu digo que é a lição 43. Boas maneiras. E assenta-te no último lugar. É Jesus, através de Lucas, capítulo 14, versículo 10. O mestre, nesta passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém colocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador
presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra, cada dia através do serviço constante. O Jorge ainda está aí, o Jorge Simões? Já, acho que está. Hein, Jorge? Tem a ver com o que nós falamos, né? Você falou que nós falamos, né? Com muito cuidado, né? Né? Você falou que a gente falar sobre reencarnação, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não dar uma de... Porque, às vezes, o nosso modo de falar, né? O que no livro, né, do Fonte Viva que o Emmanuel fala no Crises, né? Quando a pessoa está preparada para ouvir, está a fim de ouvir, né? Mas nós também temos que tomar esse cuidado, né? Porque muita força a verdade dói. E às vezes a gente pode se tornar um pouco também assim, qual é a palavra que fala aqui, deixa eu ver lá atrás, né? Mostrar que tudo sabe, né? A gente pode, que fala aqui atrás, né? Se mostrar, torna-se intolerável aos circunstantes, né? Então, mas é uma oportunidade de ouro isso aí. Né? É um convite ao banquete divino de ouro, porque nós temos que saber jogar, tá? Com a palavra do capítulo aqui, capítulo 7, é humildade, com muita humildade, saber passar, né, para as pessoas assimilarem, mas assim com contentamento, né? Tem que ter muito tato, né? É isso aí mesmo. É uma oportunidade de ouro. Tanto que o Emmanuel está falando aqui sobre cuidados que devemos ter. Ele está colocando uma reunião, mas essa reunião é o que nós comentamos aí. É o dia a dia, né? Essas reuniões aí, né? Vamos lá? Não há saltos. Quer falar alguma coisa, Jorge? Ô, Jorge, quer falar alguma coisa ou não? Não, eu só pensei, a palavra-chave é humildade, né? Só rapidinho, eu pensei na palavra-chave é a humildade. E a humildade tem tudo a ver com o magnetismo, porque a pessoa humilde, ela vai conversando, ela atinge os dois flancos, tanto a esfera física e até os espíritos, porque vários espíritos estão nos ouvindo, né? Isso. Se algum é rebelde, aí que a gente pode fazer. Mas... Então, é envolvente o magnetismo, né? Envolvente, né? Vamos lá, alguém quer falar mais alguma coisa? Afrânio. Oi, uma reunião. Eu estou vendo vocês numa escadinha. Como é que eu saio disso? Entra no modo de exibição lá em cima, em grade, clica lá no primeiro, no número 1, lá em cima, no primeiro. Aí você sai. Número 1? Lá em cima. Ai, meu Deus. Achou? A necessidade né? Eu já não preciso mais do Nelson para me resolver os problemas. O seu Roberto, você ia falar, seu Roberto? Isso aí tá é uma demonstração muito grande. Habilita, Cláudio, seu fone. Se nós chegarmos numa reunião e nos colocarmos destacados, não perto da mesa onde vai ser a reunião ou aonde será a reunião, as pessoas observam isso. E ao observar isso, elas procuram saber por quê, né? Que aquela pessoa se colocou distante, não se colocou logo na frente. Isso aí chama atenção, a humildade chama a atenção das pessoas, faz as pessoas refletirem
sobre as suas atitudes quando a pessoa demonstra esse tipo de humildade. É isso que eu queria falar. É verdade. Agora Conseguiu, Cláudio? Não. Modo de exibição em grade, clica em cima, modo de exibição em grade que sai. Ela está no computador ou está no celular? Mesmo no celular, clica em cima. Estou no celular. Então, clica em cima da imagem. Ô, Cláudia, se você não conseguir, se Oi. ajeita nessa escada. Se você não conseguir, se ajeita aí nessa escada e vamos embora. Tá? Nós estamos te ouvindo bem, você está ouvindo a gente. Então, Tá vamos lá. bom. Elisa, alguém quer falar mais alguma coisa? Então é Elisa. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tens conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender, impondo normas ou exibindo poder. Nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. Então, é mais um ensinamento para a gente, né? Sobre essa questão que significa do sentido, né? O simbolismo desse assenta-te no último lugar. A palavra de ordem, conforme já falamos do capítulo, é humildade. Procurarmos, apesar que, né, quando eu brinco, eu falo, tô brincando, né? Eu sou humilde. É muito difícil ainda, nós ainda estamos trabalhando também dentro de nós. Eu estava aqui buscando na minha mente a palavra que eu queria falar com relação a isso, e eu aí consegui achar agora, é inconveniente. É uma coisa inconveniente, né? Que todo mundo repara que aquilo é inconveniente. É verdade. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não. Então vamos lá. Item 6 agora, né? Item 6. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus, aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Legal isso aí, né? Alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Essa palavra que deu um nó na minha língua. Vocês desculpem que a primeira encarnação como homem branco, eu era índio na última, tá? Então, veja bem, sou de Serra dos Aimorés, gente. Aimorés. Ainda é um Aimoré. Pois é, a língua ainda está meio enrolada ainda. Né? É muito legal isso. A criança, realmente, em momento algum, ela, né, procura alimentar essa superioridade porque ela não tem nem noção ainda disso. Então, essa inocência que nós, tendo noção disso, é que devemos mostrar, né, através da humildade. Né? Nós não conseguimos ainda, justamente, por ainda não sermos humildes. Né? O que fala tanto nessa parte do Emmanuel também, Elisa, que aquela questão de, às vezes, está tudo errado. A gente chega num lugar, está todo mundo lendo uma página, por exemplo, a interpretação totalmente errada. Né? Nós temos que ter muito tato também para chegar. Gente, vamos ver aqui de uma outra forma, vamos fazer uma outra interpretação. Quer dizer, nunca alimentar essa, né, pretensão de superioridade. Não, é assim, ó, já vi isso, já estudei isso, tal, né? Não é bem assim. A gente tem que saber ter tato, né? E nós não somos infalíveis. É outra questão muito séria. O único infalível que teve aqui, nós não ficamos muito satisfeitos com eles, né? Enfiamos ele numa cruz e pregamos ele lá, né? Enchemos ele de prego, pelo que eu sei, né?
Então, esse ensinamento aqui dos espíritos é muito legal mesmo. A Cláudia hoje está tomando uma surra desse celular que não está mole. Saiu para reiniciar o celular. Alguém que mais quer comentar alguma coisa? Vamos lá então, Elisa. Elisa, você está muda? Estou tentando abrir também, estou tomando uma surra aqui hoje. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se elevar será rebaixado. Essas duas máximas aí, nós vemos como o maior, digamos assim, maior exemplo que nós tivemos, né, e temos até hoje, o nosso mestre, Jesus, né? Aquele que quis, seja vosso servidor, aquele que quiser tornar-se maior. Jesus, em 3 anos, o que fez ele? Somente serviu. E o que ele melhor serviu para nós foi o que os apóstolos, né, os discípulos, escreveram para nós, o seu evangelho, trazendo todas as suas lições, né, todos os seus exemplos, toda a sua vida de renúncia, realmente de muita humildade, tá, e o tempo todo preocupado conosco, ou seja, é o maior. Foi quem mais serviu e é o maior. Ele é o maior exemplo disso. E a mesma coisa, aquele que se humilhar será exalçado. Foi condenado injustamente, inocentemente. E cadê os, conforme né, tem aquela famosa página de Emmanuel, que nós usamos do estudo do livro dos Espíritos, da idiotia e loucura, né? Onde estão? Você às vezes pode se perguntar onde estão os grandes reis, os grandes conquistadores, os grandes generais. Quer dizer, o Emmanuel está nos mostrando onde estão. Quando nós vamos aí nas ruas, nas clínicas, nos hospitais, em algumas casas, esses espíritos dementados, né, com idiotice, etc., estão ali. Aqueles que humilharam, aqueles que se exaltaram aqui. E Jesus, como também maior exemplo disso, não. Ele, né, aquele que se elevar será rebaixado, aquele que se humilhar será exalçado. Ele é exalçado porque pelo também, de novo, suas virtudes, seus exemplos. Então, ele é realmente, tá? Esse parágrafo aqui é nos mostrando ele como pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de modelo e guia? A resposta é curtinha. Jesus. Jesus. Né? Então é isso aí. Alguém quer comentar algo sobre esse parágrafo aí? Ninguém? Continuemos então, Elisa. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria. Pelo exemplo, a teoria mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. Bom, podemos falar isso de um livro que nós não estudamos e eu acho que nós temos que estudá-lo quando tiver uma vaga. Se chama O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Lá tem os espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes, e nós vamos ver que todos os felizes, lá no plano espiritual, que é a verdadeira vida, foram aqueles que, né, na Terra, foram bem pequenos. Mas se comportaram bem. E os grandes chegam lá, tem aquela passagem da Rainha da França, né, que ela mesmo fala, quando chega lá, toma um susto, né? Todos aqueles vassalos dela, escravos, etc., que ela via como nada, eram grandes lá. E ela, que era grande aqui, nada foi lá. Se não fosse eles ajudando, ela passaria por dificuldades maiores ainda. Certo? Certo. Alguém mais? Ninguém comenta? Então, vamos embora, Elisa. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes,
ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada Viu? mais. Essa é uma coisa, né, Elisa? Uma vez eu conheci uma pessoa que foi muito engraçado. Meu nome é. Aí falou assim, ó. Eu fiquei assistindo aquilo. Tinha uns 8, tipo de Dom Pedro Orleans de Bragança, parará, 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 parará. Eu fiquei assistindo, me deu vontade até de falar, vem cá, e lá no outro lado, quando tu morrer, como é que você vai fazer com esse nome todo? Que não vai caber no caixão, né? Mas eu fiquei calado, porque às vezes a gente pode estar falando uma besteira. Tudo que temos aqui é aquela parábola de Lucas, capítulo 16, do mordomo infiel. Nós somos mordomos, nós não vamos levar nada. Enquanto a gente realmente não é só pensar nisso, não sentir isso, nós realmente vamos estar sempre presos, que aqui é o planeta. Estamos sempre precisando de reencarnações, mais reencarnações, para nos liberar disso. Porque o nosso grande problema é esse. Nós aqui hoje, né, infelizmente, talvez um pouco menos, mas estamos sempre pensando nisso. Riqueza, glória, né, etc, etc, etc. Poder, autoridade. E isso não... A única autoridade que nós podemos levar é a moral. A da terra fica aqui na terra. E nós ainda temos muito que nos desprender disso. Às vezes a gente fala totalmente na questão da matéria, né? Mas tudo isso realmente é referente à matéria. Enquanto nós não largarmos todos esses vícios, essas paixões em cima da matéria, né? Esse grude, esse apego, vamos ter muita dificuldade. Vão ser os grandes aqui e os pequenos de lá. Alguém quer falar algo? Elisa, então é contigo. Você está sem som, Elisa? Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservar apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. É Lázaro e o rico, né? Essa parábola é perfeita para isso, né? A rainha da França, essa, né, que nós falamos, Lázaro e o rico, né? E é muito legal essa parábola, né? Muito legal. Vamos continuar. Alguém quer falar algo? Não. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis... Olha só, esses aí que ainda conseguem vir numa situação difícil, conforme fala aqui, ínfima, né? Ainda está com sorte, porque relembrando de novo a página do Emmanuel, não é isso? Muitos não conseguem, vem bem pior que nessas condições. Ou seja, quem foi rico nessa vida e não soube utilizar-se da riqueza do que foi mordomo, na próxima vem o quê? Para aprender, né, a lidar com os outros e aprender também que quando tiver de novo a riqueza em mão, saiba dividir com os outros, saiba trabalhar junto aos outros. Não é isso? Eu sempre me lembro aquela historinha do livro Libertação. Os homens de letras sendo julgados junto aos agiotas, aos avarentos, né? E não concordavam com isso. E nisso fala, não, vocês também foram, né, avaros com o que vocês tinham nas mãos. Vocês não colocaram para os outros. Então, logicamente, na próxima encarnação, eles vão vir com dificuldades
né, nessa área aí, ou dificuldade até para frequentar uma escola, frequentar algo onde eles poderiam se expandir mais. Tá? E o Espiritismo nos coloca isso, o cuidado que nós devemos ter no nosso dia a dia com isso. Então, voltando de novo à pergunta 919, que a gente sempre comenta, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Somente nos conhecendo é que a gente vai combater isso dentro de nós. Enquanto nós achamos que nós somos bonzinhos, né? Somos gente boa, somos simpáticos, isso e aquilo, né? Nós não vamos conseguir mudar nada. Agora, no dia que a gente começar a ver, pô, eu sou isso, aquilo, pô, isso aqui está mexendo comigo, que eu tenho disso aqui, aí a gente começa o trabalho dentro de nós para melhoras. Alguém fala alguma coisa? Isso aí acontece com elementos, com pessoas ainda encarnados, né? Podem, a gente sabe que esses condenados por aí, eles não estão pobres, miseráveis. A gente sabe disso. A gente, né, tem conhecimento disso. Mas, em compensação, existe uma coisa que fica marcado para toda a vida, o caráter, né? A vergonha que eles estão passando de estar presos 400 e tantos anos, né, que não vão ficar isso, mas de qualquer maneira estão lá. Outros ficam lá 10 dias, 15 dias, depois são para dentro de casa. A vergonha, eu acho que a vergonha fica muito mais cara do que quando chegar lá em cima também ter que pagar por isso. Aqui na Terra, essa vergonha é muito mais cara do que tudo que se possa passar de ruim aqui na Terra. Para mim, a vergonha é terrível, né? Você ficar perante, ter filhos e ficar servindo de deboche dos outros, para os outros. Né? Era isso. Também já começa a pagar aqui, nesses casos aí, né? A gente vê que são homens capacitados, que vieram na missão mesmo de, né, ter algum cargo público aí. E o que a gente vê realmente, falando aí vamos falar o nome, né, do Sérgio Cabral, que é um cara que eu achei, veja bem, na minha ignorância, que ele seria talvez o melhor presidente que o Brasil teria. Ele era um cara, não é ainda, está preso, mas ainda é capacitado, era um cara que chegava, desenrolava, né, botava para andar mesmo a obra, seja o que for, né? Mas, né, infelizmente, está hoje aí passando por essa situação aí que o senhor falou, terrível. Eu realmente admirava ele pela capacidade dele, desde o início, desde novo, quando ele começou na política. Eu pensei, vai ser um bom cara, né, capacitado, eficiente, mas deve realmente hoje botar a mão na consciência, meu Deus do céu, eu iria embora se não tivesse aqui atrás dessas grades, né? Ele mesmo deve estar com a autoestima lá embaixo mesmo, lá embaixo. Tá? Vendo tanta capacidade, preso, né? Bom, é a minha opinião, isso aí, tá? É a visão espírita, a visão do que eu vi. E hoje o que o senhor Roberto falou tem muito a ver com isso aí. Já está pagando nessa vida. Né? Alguém comenta alguma coisa? Então vamos lá, Elisa. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. É aquele chamado na parábola de Jesus, né? Vem sentar aqui próximo de mim, né? Vem sentar na frente. Sim. Porquanto Deus, né, saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se o mereceres. Quer dizer, céu aqui é simbólico também, né? Não é um lugar físico, não. Bom, alguém quer comentar algo sobre isso? Fala, Elisa. Eu estava lendo aqui hoje, que eu estava pensando em várias coisas, aí eu estava me lembrando aqui da passagem do Romanos, onde Paulo diz, na carta aos Romanos, Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Né? Aí mais aqui, mais embaixo, deixa eu ver onde é que é.
Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, você vê que a palavra da cruz é loucura, porque essa dualidade de expressões é muito, muito difícil. E aqueles que perecem somos nós, que não estamos salvos. Entendeu? Então, nós vivemos a dualidade da matéria, do orgulho, da vaidade, de uma pseudo-soberania, de uma, como se diz, uma arrogância, uma prepotência exacerbada que pode nos levar aos últimos lugares, lá nos abismos dos abismos. Entendeu? E ao passo que nós, se tivéssemos já nos preparado antes para a ceia, né? Se nós tivéssemos colocado mais querosene na nossa lanterninha, nós poderíamos estar ali entre os que estão salvos. Então, como a humanidade não quis estar entre os salvos, ela hoje está entre os que perecem. E a palavra da cruz continua sendo uma loucura, porque essa dualidade matéria, palavra de Jesus, é muito, muito louca, né? É muito louco. É verdade. É o sal da terra, né? Sal da terra. Deixa eu dar uma contribuiçãozinha aqui rapidinho, Frank. Peraí. O Sérgio, como você acabou de comentar, ele pode. O Paulo não reverteu? Depende. Os tempos são outros, né? Sim. Os tempos são outros. Mas ele pode, muito bem, lá, se ele quiser. Agora, vai encontrar uma. Né? As dificuldades. É a loucura. É a loucura. O pessoal vai chamar ele de louco. Poxa, você vai. Ele vai isso. Enfrentar uma muralha. Não é nem uma pedra, é uma muralha. É esse detalhe. Da mesma forma, por exemplo, nós, porque nós ainda somos tímidos. Verdade, nós somos tímidos, tá? Nós temos muita vergonha. Mas se você enfrentar muitas coisas, o pessoal vai te chamar de louco, tá? Só isso. Por isso que a palavra da cruz é loucura. É loucura. Porque é a dualidade que a gente vive. Eu falo para a Cristina, eu vivo entre o que eu sei e o que pode e o que acontece, entendeu? É uma coisa assim, você se pega fazendo análises numa situação que você não pode alterar, apesar de saber que está errado, entendeu? E por isso que eu digo assim, eu penso muito nisso. Por que eu estava explicando para ela, por que consideramos que a palavra da cruz é loucura? Porque a palavra da cruz é o máximo, mas perante o mundo, ela é loucura, né? Na 49 aí do Pão Nosso, Elisa, está só ali, só no... 49. Do Pão Nosso, aí do livro Pão Nosso, a lição de 49, velho argumento. Deu o que é que o Pôncio Festo vai falar para Paulo? Espera aí. 49. Velho argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Isso está no Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. É o que qualquer dia vão dizer para a gente. Lê só os 2 primeiros parágrafos. Qualquer dia vão dizer, Jorge, isso para a gente. Lê só os primeiros 2 parágrafos. Vamos ler tudo, não, que é muita coisa. Muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos científicos do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. É mais fácil negar do que aceitar. Né? E nós ficamos nessa situação aí. Da época de Jesus, isso aí, tá? Não é isso? Tudo bem, Jorge. Entendi. Não, se quiser colaborar, pode enviar o opinião, sim. Tá, tem boi na linha. O Jorge estava no início da comunicação, passou um recado para a Tereza, né? Essa é a Tereza respondendo.
sobre a questão aí da ajuda, né, que ela pediu, né? É isso, Jorge? Sim, é que eu não bloqueei aqui o fone. Ah, desculpa. mas tem problema não. Bom, É que eu achei que era alguém falando com a gente do estudo. bom, Vamos para o 7? vamos para o 7. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre isso que a gente leu, sobre isso que a gente comentou? Ninguém está se sentindo assim meio Meio louco? doido e louco, mas cada um tem um pouco, né? Então vamos embora. Né? Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Item 7. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Eu gosto muito, né, como tenho raízes nordestinas, de escutar de vez em quando um Luiz Gonzaga. Escuto Iron Maiden, Accept, algumas coisas desse tipo. É bem eclético você, hein? Mas escuto também Bem algumas eclético, coisas. Led Zeppelin, né? Essas coisinhas simples assim, Black Sabbath, etc., né? Mas Isso. gosto também de um pouquinho de baião, dessas coisas que é raízes, né? Meu pai ouvia muito. Ah, E tem uma música do Luiz Gonzaga chamada... Você leu? li, estou procurando aqui agora no Pois Maria é. Vaz. Espera aí. Estrada do Canindé. Eu não sei se todos já conhecem, que essa música já foi cantada milhares de vezes na televisão, né? Fagner canta, aquela Lucy Alves, um monte de gente que canta, né? E eu estava olhando, como essa letra é profunda em relação a esse ensinamento de Jesus. Eu tenho a impressão que o Luiz Gonzaga, neste momento, ou ele leu isso aqui e se inspirou, ou algum espírito que, inspirado nisso, passou a letra junto para ele, né? Junto a ele, né? Vocês conhecem a letra? Alguém aí conhece? Que a Elisa, eu pedi. Aliás, eu botei também no zap do Maria Vaz a letra. É. Nós vamos brincar. Hoje vai ter baião lá no Maria Vaz. Isso, você botou. Alguém se lembra? Leu, nem se interessou, né? E a gente pode ler essa letra, esse é um pedaço dela, e Você vamos quer ler trabalhar tudo em cima. ou quer ler um Não, só pedacinho? aquela repetida, né? A gente Qual lê pedaço? um pedaço. Vamos lá, Elisa? Qual pedaço que a gente vai ler? Começa no início, Ah, tá. até o meio. Tá bem, peraí. É que deu uma... Ai, ai, que bom. Que bom que é. Uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé. Então, Ai, veja... ai, que bom. Ah. Que bom que é. Fala. Não, vai, continua. Uma estrada e a lua branca, no sertão de Canindé. A gente já vai ver aqui uma primeira coisa, né? O Canindé é um lugar muito, assim, digamos, um Nordeste bem, assim, quando chove é bonito, mas quando está na seca não é bonito, tá? E o que ele está falando aqui é sobre uma estrada. 2 vezes ele repete, uma estrada, com a gente andando a pé. Né? Uma estrada e a lua branca no sertão do Canindé. Né? Então ele está falando, o que ele está nos mostrando aqui, que deve ter outras estradas lá, mas só está falando de uma estrada no sertão do Canindé, ou seja, um lugar de viver difícil. Então, essa estrada, na representação aqui que eu entendi, lógico que ele não era espírita, eu tentei colocar isso na visão espírita, nós estamos no planeta de prova e expiação. Existem várias estradas, mas a melhor estrada para a gente é essa que a gente caminha a pé, como está escrito lá em cima, né? Ao descanso sob a luz do luar, né? Uma estrada e a lua branca, mas nós estamos, como mundo de prova e expiação, nós não devemos sair dessa estrada. Né? Nós fugimos pelos atalhos. Os atalhos estão sempre aí ao quê?
para distanciar a nossa chegada, o nosso objetivo de chegada, de nos fazer passar por dificuldades. Tá? Então, ele está colocando aqui que, nós vamos entender na letra, que o bom é andar nessa estrada, é não sair dela. E vai explicar por que agora. Vai falar sobre a parte material agora. Ele vai falar automóvel. Significa a parte material, né, da nossa vida, que nós tanto falamos ainda há pouco aqui, sobre o desapego. Vamos lá. Automóvel lá nem sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico. Quem é pobre anda a pé. Ou seja, olha só, o desinteresse pela matéria nessa estrada, nós, né? Lá não se sabe se é homem ou mulher. O que significa? É uma coisa de utilidade, mas não é uma coisa para se... Estamos falando da matéria em si, não estou falando só do automóvel, que ele bota errado lá, automóvel, né? Faltando um L. Tá? Nós estamos falando da matéria em si, do nosso apego à matéria. Tá? Quando fala que se é homem ou se é mulher, ou seja, são as nossas classificações dentro daquilo que a gente... Eu não quero uma casa com 8 quartos, na beira da praia, vou fazer um cais, uma entradinha para o mar, com um cais particular, para ali ter preso o meu iate. E a nossa preocupação não deve ser essa. E se isso acontecer de a gente ter essa casa, com esse iate, com esse cais dentro de casa, podemos ter, mas sem esse apego de saber se é homem ou se é mulher. Ou seja, sem saber os mínimos detalhes, aquele apego que nós temos de viver em prol disso. A paixão, né? Apaixonados por isso. E aí ele vem falando, quem é rico... Elisa. Quem é rico anda em burrico. Quem é pobre anda a pé. Mas Andar o pobre... Só uma pergunta, andar em burrico demonstra algum poder, alguma ostentação? Não. Jesus não entrou em um burrico? Olha só. Entendeu? É interessante isso. E quem é pobre anda a pé. O quê? Pobre de quê? Pobre de espírito. Quem é humilde, anda a pé, não tem correria, não tem estresse. Nós vivemos num mundo realmente, né, que a gente está tendo muita dificuldade em distinguir uma coisa da outra. Né? Nós não queremos andar a pé, nós queremos correr o tempo todo. E a gente perde o que ele vai falar agora das belezas da vida. Olha só. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho, que água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa grande, coisa aqui... A grané. A grané. Coisa grané é uma coisa assim que você vai comprar naqueles mercados antigos. Sei. Né? Você comprar, não dá 1 quilo, é 1 litro de farinha, 1 litro de feijão, não era aquilo ainda. Né? A grané, vai. Coisas que para mó de vir. O cristão que anda a pé. Tem que andar a pé. Que bom. O cristão tá aí, tem que andar a pé. Aí vai repetir. Ai, que bom que é. Então, essa letra dessa música, eu sempre achei ela muito interessante, eu sempre achei ela muito inspirada, porque fala da estrada, né? Olha só, fala das coisas que nós hoje, o orvalho beijando as flores, né? A gente não presta mais atenção na questão do orvalho beijando a flor. A gente não está prestando muita atenção no que está passando ao nosso redor. Nem nas coisas mínimas, nem nas coisas maiores. Nós estamos correndo muito, não estamos andando a pé. Né? Não estamos vendo. Vê de perto o galo de Campina, que quando canta muda de cor. A gente não está mais observando nada disso. Ou seja, o reino dos céus, que está dentro de nós, precisa também ser observado o que está fora de nós para ajudar o que está dentro. Nós não estamos fazendo mais essa observação. Nós estamos meio perdidos no tempo, acelerados. Né? Vai molhando os pés no riacho. Que água fresca, Nosso Senhor. Ou seja, esse agradecimento a Deus, as coisas mínimas que acontecem conosco dia a dia, que nos alivia, né? Que nos deixa assim, em paz. Nós não estamos mais prestando atenção nisso. Né?
Vai falando depois no final, coisa que, para modo de ver, o cristão tem que andar a pé. Tem que andar firme, com segurança, em paz, em harmonia. Tudo isso que nós hoje estamos fugindo um pouquinho. Então, eu achei essa letra, casa muito bem quando Jesus fala isso aqui, né? Obrigado, meu Pai, Senhor da terra, Senhor, por haver ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, por as terem revelado aos simples e os pequenos. E os simples e os pequenos são aqueles que conseguem alcançar a casa do Pai, ver a casa do Pai, viver com a casa do Pai. Uma coisa que está fugindo muito do nosso controle hoje. É um conselho do próprio Jesus. Eu não sei. Vocês acham que a letra, a música, tem alguma coisa a ver com isso? Vocês me respondem. De repente eu estou enganado. Gente? Ninguém responde nada? Tem sim, Afrânio. Tem sim. Tem, porque lá na estrada de Canindé tem sim. Quando ele cita a questão do burrico e do que é só rico que anda, não. Hoje o pessoal está andando de moto, né? Não, hoje, o que eu estou falando hoje está diferente. Ele mudava, não, tudo bem, eu estou só hilariando aí. Mas tem a ver, sim, porque quem é pobre anda a pé. Porque, na verdade, o cristão tem que divorciar-se de muitos, vamos dizer assim, de bens, não é isso? Lembra lá daquele senhorzinho que disse para Jesus, vai lá e doa tudo, né? E segue-me. Aí ele ficou meio balançado. Um mancebo. Um mancebo. Mas a gente analisando o texto, ele estava preocupado era com o inventário dos bens que o pessoal, né, que o obituário ia deixar. E Jesus sabia, não mencionou nada. Mas isso aí, se você olhar a análise do Kardec entre linhas, está lá entre si. Então, o cristão, na realidade, tem que andar a pé. Todos os apóstolos não andaram a pé, o Paulo não andou a pé. Tem o Dominguinhos também, que é contemporâneo, é cria do Gonzagão, né? Ele também era um bom letrista. Né? Então, essa simplicidade que até na letra existe, né? É que a gente nós perdemos muito disso. E vê o Chico Xavier. O Chico está lá psicografando com o Valdo, né? Eu acho que entrou foram as formigas na casa, se não me engano, né? E o Valdo foi e matou uma ou duas. O que fez o Chico? Escondeu a terceira e falou, minha filha, vai embora imediatamente, que se ele te ver, eu não posso te defender. Olha só, a ideia do Chico, proteger uma formiga. Parece uma bobagem para nós, né? Mas para um cara que tem uma visão 1000 anos luz à nossa frente, tem algum motivo tem para essas coisinhas que ele fazia. Aí ele era altamente defensor das coisas da casa do Pai, né? Então, eu vejo nessa letra isso aí, né? A humildade, a humildade que ele tenta passar nessa letra para nós. Que a estrada é uma só, que não adianta pegar os atalhos, a matéria está aí, mas nesse caso de não ver se é homem ou mulher, para a gente realmente não se prender a ela, né? Não procurar a paixão, né? O homem e mulher significa também paixão, digamos assim, e aí por diante. E andar a pé, andar em paz, segurança, tranquilidade, né? Eu, espero ter contribuído de alguma forma. Depois, quem quiser ouvir a música, ela é muito legal, tá? E pode pensar um pouquinho nisso aí, tá? Alguém mais comenta alguma coisa além do Jorge? Ninguém mais? Não quero comentar nada. E você, Elisa? Não quero comentar nada. Oi? Falar, não desliga não. Estou desligando meu... Não desliga não, quero falar. Pode falar. Ninguém desligou nada. Você que desligou. Ninguém tocou no seu microfone. Ela desligou o microfone dela. Ela mesma desligou. Fala, dona Lourdes, fala. Estou querendo falar. Pode falar. Fala, você mesmo que desligou seu microfone. Assim, eu achei muito pertinente tudo que o senhor colocou aí. Olha, se eu olhasse a música, eu não ia pensar em tudo isso, viu? Eu achei que
Tem sentido, tem tudo a ver mesmo, tem tudo a ver. Essa analogia que o senhor fez, essa ponte, esse link, eu achei muito, muito interessante, viu? Tem músicas, a maioria das músicas, né, que tem algum sentido é para justamente despertar alguma coisa em nós, né? E essa aí sempre me despertou, né, muito, desde criança que eu escuto, e eu não sabia o que é que me despertava isso. Só sabia que despertava. Tinha algo nessa letra que me chamava a atenção, isso desde criança. E agora eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem de Jesus, aí despertou o negócio, né? Bom, gente, já deu a hora, né? Alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Obrigado aí pela opinião, viu, dona Luz? Obrigado aí pela participação. Meu Deus, eu estou tomando uma surra aqui com o meu celular também, estou igual a Cláudia. Uma hora certa, pode deixar. O meu também é meio rebelde. Eu vou parar a gravação. O problema está entre a cadeira